Meus amigos, o TCU impõe uma dura cacetada no governo do presidente Lula. Você já vai entender e também vamos falar que o deputado federal licenciado, o Eduardo Bolsonaro, pode ter o seu mandato cassado pelo Congresso Nacional. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário. Olha, meus amigos, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, ordenou que o sindicato, que tem como vice-presidente o irmão do Lula, seja investigado. Porque saiu em vários veículos de informação que a Polícia Federal e o TCU vinha meio que deixando de lado, essa associação, digamos assim, esse sindicato que se chama Sindinap, que é apontado pelas investigações como a terceira entidade que mais arrecadou dinheiro, dos aposentados de maneira indevida. Ou seja, meus amigos, as autoridades estavam passando panos quentes para essa associação, tentando, digamos assim, pelo que dizem os especialistas, proteger o irmão do Lula. Agora o TCU vem com essa pancada no governo, vai investigar, ou seja, a associação do irmão do Lula entrou também na mira da Polícia Federal. O Tribunal de Contas da União ordenou, que medidas para apurar indícios de fraudes envolvendo o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos da Força Sindical, a Sindinap, entidade filiada, digamos assim, que tem como o vice-presidente, o José Ferreira da Silva, ou seja, o conhecido Frei Chico, que é um dos irmãos do presidente Lula. Ou seja, agora a Polícia Federal tem aval do TCU, do Tribunal de Contas da União, para investigar a Sindinap, Então, essas investigações podem respingar na imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão aconteceu depois de uma representação feita pela bancada do Novo lá da Câmara dos Deputados. Ou seja, meus amigos, precisou que um partido político pressionasse o TCU para que essa associação, onde tem como vice-presidente o irmão do Lula, fosse investigada pela Polícia Federal. Na mira da Polícia Federal e da CGU, a Sindinap é apontada pelas investigações como a terceira entidade que mais arrecadou com descontos ilegais dos aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Foram 259 milhões de reais nesse período. Para a Polícia Federal, a entidade deixou de apresentar a documentação necessária para comprovar que fez os descontos com a autorização dos associados. Agora o TCU determinou, entre outras ações, uma inspeção específica no Ministério da Previdência, no INSS e na Dataprev. A ação visa acessar as bases de dados e documentos dos órgãos para identificar todas as consignações realizadas nos benefícios previdenciários, os repasses feitos às entidades sindicais, os servidores públicos envolvidos e as medidas adotadas até o momento para apuração e ressarcimento de prejuízos causado pelas vítimas. Ou seja, o que vai acontecer que literalmente, a Polícia Federal e o TCU, vão entrar no sistema, para confirmar se realmente a grande maioria, desses descontos foram de maneira indevida ou não, se essa associação, se esse sindicato, que é presidido, digamos assim, que tem como vice-presidente o irmão do Lula, tinha a assinatura do aposentado ou não para fazer esses descontos. Ou seja, meus amigos, agora literalmente vai ferrar, porque pode se descobrir que o buraco é mais embaixo. Essa associação, a Sindinap, é a terceira
É a terceira associação que mais roubou dos aposentados. Olha, meus amigos, dando sequência aqui no nosso boletim informativo, agora vamos falar, né? O líder do PT na Câmara dos Deputados entrou com um pedido para caçar o Eduardo Bolsonaro, que está nesse momento lá nos Estados Unidos. E tem mais bomba vindo por aí, meus amigos. É importante salientar, né, que a Procuradoria-Geral, né, da União, ali a própria Justiça, gente, está pensando de bloquear os bens do presidente Jair Bolsonaro, né, porque o próprio presidente Jair Bolsonaro revelou que é ele que está bancando o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos para ficar pressionando as autoridades americanas para pôr sanções no ministro do STF, o Alexandre de Moraes. E muitos deputados aqui no Brasil acham que esse papelão que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos é de lesa pátria, né? Ou seja, tentando forçar um presidente de um outro país causar ingerência aqui na democracia brasileira. E agora, né, o líder do PT na Câmara dos Deputados, o Lindenberg Faria, lá do Rio de Janeiro, o ex-senador da República, Lindenberg Faria, né, vai pedir a cassação, né? É autor de uma representação, né, que vai entrar com pedido de cassação, né, do Eduardo Bolsonaro. E o Lindenberg Faria também é o autor, né, que levou a Procuradoria-Geral da União a fazer abertura de inquérito contra o filho do ex-presidente. Ou seja, né, o Lindenberg, além de fazer com que a Polícia Federal e o STF investigue o Eduardo Bolsonaro, ainda quer que o Eduardo Bolsonaro perca o mandato. O líder do PT, o Lindenberg Faria, do Rio de Janeiro, pediu nessa terça-feira, lá na Comissão de Ética da Casa, a cassação do filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro, do PL, né, que até o momento está licenciado, que passou a ser investigado no Supremo Tribunal Federal pela tentativa de obstruir a apuração do caso da tentativa de golpe de Estado, né? O filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro é suspeito de tentar cooptar autoridades estrangeiras a constranger as autoridades brasileiras, em especial o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, né? O representado, deputado federal, licenciado Eduardo Bolsonaro, vem desde março de 2025 atuando de forma sistemática e deliberada em território americano, com o objetivo de promover ataques institucionais contra o Supremo Tribunal Federal, constranger o exercício da jurisdição constitucional e articular sanções internacionais contra autoridades brasileiras, diz o pedido apresentado ao Conselho de Ética. É importante salientar, meus amigos, que eu acho que é bastante difícil, né, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados cassar o mandato do Eduardo Bolsonaro. César, por quê? Porque a gente sabe que hoje a oposição, né, os aliados do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados é maior do que os aliados do presidente Lula. Ou seja, o Lindenberg, né, tá conseguindo grandes vitórias, né, até então, né, ou seja, fez com que o STF começasse a investigar, né, o Eduardo Bolsonaro e agora, né, levou o Eduardo Bolsonaro para o Conselho de Ética pedindo a sua cassação. É importante ressaltar, meus amigos, eu trouxe inclusive um vídeo no dia de ontem aqui no nosso canal de que, né, os aliados do presidente Jair Bolsonaro acreditam que no máximo em 10 dias, né, o governo americano, ou seja, o governo do Donald Trump, vai impor algum tipo de sanção ao Alexandre de Moraes, né? Porque segundo interlocutores, o governo americano concorda com o Bolsonaro que realmente há uma perseguição, né, política contra a família Bolsonaro pelo ministro do STF, Alexandre
de Moraes. Agora eu quero fazer a pergunta para você que está aí do outro lado. Você acha que essa investigação do TCU pode respingar ainda mais no governo do presidente Lula? E mais, responde aqui também. Você acha que existe alguma possibilidade da Câmara dos Deputados cassar o mandato do deputado federal, o licenciado Eduardo Bolsonaro, como quer o deputado Lindbergh Faria? Comente aí, a sua opinião é de suma importância para nós aqui do canal.